Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um dos nossos vídeos aqui sobre o PlugSign. Nesse primeiro vídeo sobre a API, eu vou fazer uma visão geral sobre ela, explicar como ela funciona, forma de autenticação, como que você obtém seu token, como que você cria a conta de um cliente, como que ele cria o token dele, ou você consegue o token dele. Então a primeira coisa é a documentação. Eu já estou aqui com a minha documentação aberta. A documentação mais recente fica nesse link aqui, plugsign.readme.io. Então esse é o link da documentação mais recente, já ajustada para que você possa inclusive testar a API aqui pela documentação. Então aqui de cara, em cima, nós já temos a versão da documentação e é muito importante que você se atente a isso, sempre para ver a versão mais recente. Porque às vezes teve alguma atualização nova, pode estar como beta, mas já está em produção. E tem a versão estável, que é sempre a versão que já está com tudo testado, tudo certinho, que no caso aqui hoje é a versão 1.3. Então aqui eu tenho a 1.3 que está estável e a 1.2 que está depreciado. Aqui nós temos a referência da API, então a gente começa pela introdução. Aqui tem uma introdução rápida sobre como ela funciona, com alguns vídeos e alguns explicativos. Uma coisa muito importante já de falar no começo é para clientes white label. Então, se você é um cliente white label que usa o seu próprio domínio, você vai sempre utilizar a API com o seu domínio ao invés do domínio do PlugSign. Então, ao invés de você chamar para app.plugsign.com.br/API, você vai usar o seu domínio /API e o endpoint que você quiser, tá bom? Passada essa primeira explicação, vamos falar um pouquinho sobre a autenticação, como que você se autentica na API. A autenticação de todos os endpoints é utilizando um token, né, do tipo bearer. Então aqui, como você pode ver aqui sublinhado, ó, você sempre vai colocar nos headers authorization, dois pontos, né, que é o valor, o título do campo do header, e bearer e o seu token de autenticação. É sempre nesse formato aqui. Lembrando que você tem a sua conta como software house e você vai criar contas para as empresas para as quais você vai fornecer esse serviço. Cada conta vai ter o seu token individual. Então, quando você estiver manipulando um documento da sua conta, você usa o seu token. Do cliente A, o token dele. Do cliente B, o token dele. E assim por diante. Para isso, você vai utilizar esse grupo de endpoints aqui, ó, companies, tá entre parênteses, para revendedores, tá? Então aqui você vai fazer a manipulação das companies, das empresas para as quais você está fornecendo o serviço. Então aqui eu tenho o Get All Companies, que vai trazer todas as empresas, todos os seus clientes, e aqui filtrando os dados, né? E aqui você tem o Create Company. Como essa é uma visão mais geral da API, eu não vou falar sobre todos os endpoints. Eu vou falar só sobre o Create Company, para falar sobre a criação dela e vou exemplificar como listar a empresa. Então a gente tem aqui o Create Company, que vai criar uma nova empresa. Então, você acabou de integrar, né? A primeira chamada que você sempre vai fazer na integração é o Create Company. Que a hora que o seu cliente falar, eu quero usar esse módulo do sistema, você automaticamente cria a conta dele no PlugSign para que ele possa começar a utilizar o sistema. Então, essa parte principal, dali para baixo, todas as outras chamadas que você vai implementar no seu sistema são iguais. Criação de pasta, upload de arquivo, envio para assinatura, download de arquivo, vai ser igual para todos os seus clientes. O que vai diferir de um para o outro é o token que você está chamando. Então, logo que você cria a empresa, você já pega o token dela e já guarda, porque você vai usar esse token na empresa depois em todas as outras chamadas. Aqui, o que você vai passar de parâmetros name e last name e company name, lembrando que quando você cria uma conta de empresa para o seu cliente, você vai criar duas entidades, a entidade empresa e a entidade usuário administrador, que é o primeiro usuário dessa empresa. Então, quando a gente fala name e last name, é o primeiro nome e sobrenome do usuário administrador que vai gerenciar essa conta. E company name é o nome da empresa. São duas entidades separadas, não é a mesma entidade. Tanto que depois, vocês vão ver aqui, quando a gente falar dos outros endpoints, nós temos endpoints de equipe, que você pode listar, editar e criar usuários.
E nesses endpoints você vai poder editar esse name e last name do administrador, porque ele é uma entidade usuário e não uma entidade empresa. Então aqui eu passo o primeiro nome, sobrenome, nome da empresa, e-mail. Nesse caso vai ser usado o mesmo e-mail para a empresa e para o usuário administrador. Telefone, o logo e o ícone da empresa, que é esse logo e ícone que a gente vê aqui no sistema em cima na esquerda e na tela de login. E aí lembrando que quando você tem uma conta aqui, né, de software house, de revendedor, caso você não forneça esses dados, ele vai usar o da sua software house. Ele vai ficar com o seu logo, não com o logo do PlugSign. Se você fornecer, por exemplo, o logo da empresa do cliente, vai ficar com o logo dele, normal. CNPJ, endereço, senha, né, importante. E aí um detalhe sobre a senha, ela é opcional. Por quê? Se você não fornecer uma senha, nós vamos gerar uma senha e mandar para ele por e-mail. Ou seja, se o intuito é que ele só use via API e nunca acesse o painel, você tem que passar uma senha, porque se você não passar, a gente vai mandar um e-mail e ele vai estar ciente da existência do painel, né? Receive WhatsApp, Receive e-mail são as opções de notificações, se ele não vai receber nada, se ele vai receber tudo, só solicitações de assinatura. Esses parâmetros que começam com mail, underline, são as configurações de SMTP. Então, se ele vai usar uma conta de SMTP personalizada no envio de notificações, aí você vai colocar aquele básico, host, from, username, password, encryption, porta e tal. Quem login é um campo justamente para esse cenário que eu falei antes. Se esse usuário vai poder logar no sistema, se ele vai ter acesso ao painel ou se tudo vai ser feito via API. Se você falar aqui nesse campo que ele não pode logar, se ele ou qualquer colaborador tentar logar no sistema ou resetar a senha ou qualquer coisa assim, o sistema vai fingir que essa pessoa não tem conta, mesmo ela tendo. Tá? Payment End, no caso, se essa pessoa estiver num teste e você quiser que ela encerre o teste em um determinado período, então, eu vou disponibilizar acesso por 30 dias, é que você vai colocar a data. E aí, automaticamente nessa data, a conta é suspensa. PlugZap, Instance Token, Account Token, os dados de instância do Plug Message. Edit Validate, como que você quer que a autenticação dos documentos aconteça, se vai ter QR Code no topo dos documentos, no rodapé, página de validação, tem várias opções aqui para você escolher. Unlimited, se essa conta será ilimitada. Então, mesmo que você defina números de limite de arquivos e etc., de assinaturas, se ele vai poder exceder esses limites. E por último, limits, que é um objeto, que é que você vai colocar o tipo, espaço em disco, contas de usuários, arquivos ou assinaturas e o número desse limite. Então, por exemplo, eu posso colocar assinaturas 100. Então, ele vai poder assinar 100 documentos por mês. Deu esse limite, ele vai ter que esperar até o dia 1º para resetar, para ele usar de novo. Os limites viram todo dia 1º, tá? Então, não é no dia que você está criando. Então, se eu criar hoje, por exemplo, na data da gravação, dia 21 de janeiro, ele vai ter esse limite por 9 dias. E aí, daqui 9 dias, vai resetar o limite para ele. E aí, aqui, criando a conta, você vai receber um retorno que vai ter os dados da conta que foi criada e dentre eles o token. Né? Então você já vai receber aqui na resposta o token da conta. No caso aqui, eu vou listar as empresas para você ver mais ou menos a estrutura do objeto. Aqui, o legal dessa documentação é que você pode testar. Então, aqui na direita, além desses exemplos, né, Node, Ruby, PHP, Python e Shell, vou selecionar aqui PHP, por exemplo, você pode colocar o seu token e você pode testar essa requisição. Então, você pode personalizar aqui os campos e testar essa requisição. Então, como que você vai ter o seu token da tua software house? Eu já estou logado aqui na minha conta. Essa é uma conta de software house, então eu consigo fazer isso. E aí eu vou vir aqui no meu perfil. E aqui no meu perfil eu tenho essa guia integração da API, que você já deve lembrar do vídeo passado, onde a gente falou sobre o painel, que é onde você cria os webhooks. Então aqui eu posso já copiar o meu token, posso vir aqui e colar ele.
Então eu já tenho meu token aqui. E aí essa documentação é legal que ela lembra. Então depois que eu colei o meu token aqui, ele vai ficar disponível em todos os endpoints conforme eu for testando. Tá? Então eu posso vir aqui, por exemplo, em Get All Companies. O meu token está aqui. Eu não vou passar filtro nenhum e vou dar um try. Ele vai fazer a minha request e já vai retornar aqui, ó. Então ele já retornou aqui todos os dados da minha requisição. E aí aqui eu tenho, ó, o nome da empresa, os dados, e aqui, ó, eu já tenho dentro de Access o token da empresa. É mais ou menos um objeto desse aqui que você vai receber, quando você cria a conta, né? Não vai ter todos os dados, porque, por exemplo, aqui diz que files, os limites ainda não vão existir, mas ele vai vir nessa estrutura, os dados e o token para você utilizar por essa conta, né? Então, é mais ou menos essa a estrutura. A estrutura da documentação aqui está bem simples, então você tem introdução, e aí cada pasta aqui é um grupo de recursos. Então eu tenho folders, como gerenciar pastas, files, como gerenciar arquivos, requests, como gerenciar as solicitações de assinatura, e history, histórico, lembretes manuais, lembretes automáticos, customers são os clientes, team são os colaboradores da empresa, department são os departamentos, os próprios webhooks, tags, template Word, logs. Esse recurso aqui de logs é muito importante, esses são seus logs de requisições para a API. Então aqui ele vai trazer as requisições que você fez para a API. Lotes, o recurso novo de lotes, né? Lot requests, são as solicitações de assinatura dos lotes, e signature types, que são os tipos de signatários. Tá? Então aqui em cada um deles você tem pelo menos 4 endpoints para utilizar. São dezenas, acho que já são mais 60 endpoints, então uma API extremamente completa para você utilizar, totalmente integrado com front-end. Então, por exemplo, se eu venho em webhooks e pedir para ele listar meus webhooks, ele vai me trazer aqui, ó, os webhooks, e são os mesmos webhooks que estão aqui, ó. Então, se eu modificar ele aqui, aqui vai modificar também e vice-versa. Então, você tem integração total do front-end com a API para você utilizar. Beleza? Então, essa é uma visão geral da documentação e da API, como autenticar e como criar a primeira conta. E agora nós vamos ter nos próximos vídeos cada sessão dessa. Então, se a sessão que você está querendo ver ainda não foi criada, fica de olho, se inscreve no canal que logo logo ela vai ser postada. E a gente vai ter pelo menos um videozinho por semana para vocês acompanharem todos os endpoints aqui. Talvez não todos, mas os mais importantes terão vídeos dedicados. E para os que são menos utilizados, um vídeo sobre o grupo de endpoints completo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.